para se anistia, em tese, andar no Congresso e o STF acabar isolado. Se ele sentir que o perdão vem do Legislativo, o STF vai ser humilhado de alguma forma, eles têm esse recurso para dizer assim, não, nós mesmos vamos conceder o perdão. Eles pegam esse caso Débora e espalham para todo mundo. Então, é ali essa divergência do Fux, é uma estratégia, por isso que eu tenho dito, o voto de divergência do Fux é muito mais para o Fux, é muito mais para o STF, é muito mais como uma porta de saída da corte, caso a anistia siga adiante, do que um voto realmente para Débora, um voto realmente para a consciência. Esse regime ele permite a aplicação de punições contra pessoas que são abusadoras dos direitos humanos, independentemente do lugar em que os abusos aconteceram. Ou seja, pode acontecer em relação a abusos praticados no Brasil. E mais, essas sanções ou punições podem incluir o congelamento de bens, de ativos da pessoa, a proibição da entrada da pessoa nos países da União Europeia e até a proibição de que pessoas e empresas da União Europeia disponibilizem recursos financeiros para as pessoas punidas. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Donald Trump sobe o tom contra o Brasil. É isso mesmo. Em entrevista à revista Times, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expor a desigualdade nas relações comerciais entre os Estados Unidos e países que se beneficiam de altas tarifas sobre produtos americanos. Desta vez, Trump subiu o tom ao falar do Brasil. Abre aspas. Veja, foi isso que a China fez conosco. Eles nos cobram 100%. Se você olhar para a Índia, ela cobra entre 100% e 150%. Se você olhar para o Brasil, se olhar para muitos países, eles cobram. É assim que sobrevivem, é assim que ficam ricos. Fecha aspas. Declarou Trump sem meias palavras. Surge primeiro levante na Europa contra Moraes e sanções imediatas já estão sendo discutidas. O deputado polonês Dominik Tarczyński, membro do Parlamento Europeu, apresentou um projeto de resolução que propõe a aplicação de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, em países que integram a União Europeia. A iniciativa foi motivada após Moraes enviar um oficial de justiça para intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele se encontrava internado em uma unidade de terapia intensiva. Agora, além dos Estados Unidos, a batata de Alexandre de Moraes também já está assando na Europa. Deputado europeu pede punições contra Moraes depois da crueldade praticada contra Bolsonaro. Agora, até na Europa, o Moraes é objeto de pedido de sanções, gente. E o caldo contra os abusos do Alexandre de Moraes no exterior só vai aumentando, e uma hora ele vai entornar. Leia aqui comigo a matéria que saiu no portal do Metrópolis. Olha aí. Deputado do Parlamento Europeu propõe punição contra Moraes. Hora de agir. Integrante do Parlamento Europeu, o deputado polonês, o Dominik Tarczyński, olha ele aqui na foto, ele protocolou um pedido de resolução, um projeto de resolução, propondo sanções ou punições ao ministro Alexandre de Moraes nos países da União Europeia. O pedido de punição acontece depois do ministro do STF enviar um oficial de justiça para intimar o Bolsonaro no leito de uma UTI, uma unidade de terapia intensiva no Hospital DF Star, em Brasília. Gente, a matéria não fala que tipo de sanções que poderiam ser aplicáveis contra o Moraes, mas o Parlamento Europeu ele pode recomendar ao Conselho da União Europeia a adoção de medidas punitivas contra pessoas ou entidades que sejam responsáveis por graves violações de direitos humanos. Isso é possível com base no regime global de sanções da União Europeia. E isso é um regime que existe em matéria de direitos humanos. Esse regime ele permite a aplicação de punições contra pessoas que são abusadoras dos direitos humanos, independentemente do lugar em que os abusos aconteceram. Ou seja, pode acontecer em relação a abusos praticados no Brasil. E mais, essas sanções ou punições podem incluir o congelamento de bens, de ativos da pessoa, a proibição da entrada da pessoa nos países da União Europeia e até a proibição de que pessoas e empresas da União Europeia disponibilizem recursos financeiros para as pessoas punidas. Olha, o Moraes já estava com medo de viajar para os Estados Unidos, lá para o Tio Sam, onde ele não ia mais poder participar daqueles eventos jurídicos chiques em Nova York. Será que agora ele também vai ficar com medo de viajar para a Europa? Será que ele vai perder aquelas viagens boquinhas, com tudo pago, patrocinadas por empresários brasileiros, vários deles envolvidos em esquemas de corrupção, bilionários,
para ele viajar para Roma, Paris, Londres e agora não vai poder mais? Pois é, gente, se depender desse deputado, sim. Olha o vídeo que ele publicou legendado aí para você. Acompanha. Record this message is because I just saw a video of President Bolsonaro in the hospital visited by the official court officer. This is unacceptable. This kind of actions taken by Supreme Court Judge Alexandre Moraes are unacceptable. Gente, veja, o cara viu o vídeo do oficial de justiça intimando Moraes no leito do UTI e a partir de uma visão de direitos humanos, de básico, compartilhada em toda a humanidade civilizada, ele fala isso aqui é inaceitável. Não precisa conhecer lei, como eu disse no vídeo que eu tratei do assunto aqui, não precisa conhecer de lei para você falar que é inaceitável o que Alexandre Moraes fez. Não, é inaceitável do seu ponto de vista humano, civilizatório, de violação dos direitos humanos. E lembrem que o Barroso dizia, vamos recivilizar o país. Aí, vamos começar a recivilizar a partir do Supremo, a partir das ações do Alexandre Moraes? Que tal? This is why I decided to react. Actions taken by Supreme Court Judge Moraes are unacceptable. This is why European Union needs to take action now. This is why I want to inform you that officially I will propose my draft resolution to put Moraes on sanctions here in European Union. Record this. Sensacional, gente. Se gostou, já deixa seu like, senta o dedo no like para mais gente gostar e ter a alegria de ver mais pessoas no mundo reagindo contra os abusos do Moraes. Em outros trechos das manifestações do Dominique Tarczyński sobre esse episódio, ele falou ainda que isso é uma questão de defesa de direitos humanos, de defender a verdadeira democracia, e ele fala ainda a partir de um ponto de vista de alguém que é cristão, que defende a dignidade da pessoa humana. Vejam só, gente, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, consegue entender que o que o Moraes fez é absolutamente inaceitável, é ilegal, é desumano, é indignante e contra os direitos humanos e a dignidade humana. Tá aí, vocês viram, um deputado polonês do Parlamento Europeu precisou se levantar para pedir medidas drásticas contra Moraes, enquanto o nosso Senado fica dormindo em berço esplêndido. E aí ele foi e propôs essa resolução com punições contra o ministro por conta dessa violação. Agora, dito isso, vamos colocar a bola no chão. A chance dessas sanções europeias contra o Moraes, saídas lá da União Europeia, são muito baixas. É muito improvável que isso aqui que ele disse aconteça, simplesmente porque a situação na Europa é diferente dos Estados Unidos. Enquanto dos Estados Unidos é Trump quem decide, e lá pode sim avançar as punições contra o Moraes, no Parlamento Europeu, o deputado ele vai precisar de um amplo apoio para aprovar essa proposta de resolução. E casos de punições a juízes estrangeiros são muito raros. Ou seja, tem um caráter mais simbólico essa ação aqui do Dominique do que prático, diferente do que acontece nos Estados Unidos, em que a chance de punição é real. Além disso, punir Moraes não é nem de longe uma prioridade hoje da União Europeia, que hoje ela está preocupada com questões geopolíticas muito mais importantes ou graves para ela. A guerra da Ucrânia, o autoritarismo expansionista do Putin, a segurança da Europa, as tarifas do Trump, a questão migratória, a posse da Groenlândia, enfim, várias outras questões extremamente mais importantes que estão na agenda do Parlamento Europeu e que estão aí bem na frente do que abusos praticados num país distante, um ministro brasileiro. Mas esse tipo de manifestação aqui que a gente viu, internacional, não deixa de ser muito importante no contexto de movimentação e de articulação política. Porque quanto mais políticos estrangeiros passam a falar do assunto, mais o assunto vai ser tornado notícia, mais gente fica sabendo. E vai virando uma bola de neve que causa fatos como, por exemplo, a matéria que saiu na The Economist. Se você não viu meus vídeos, assiste aos meus vídeos da matéria The Economist. Detonando o Supremo e o que deixou os ministros irritados. Fez eles reagirem de modo estapafúrdio. Inclusive com aquela nota do Supremo em que eu apontei 10 mentiras. Também tem um vídeo aqui no canal disso, expondo as ilegalidades e morais pro mundo. Então, não deixa de ser muito importante esse tipo de manifestação. Uma prova disso é que várias outras vozes internacionais também condenaram Moraes pelo mesmo fato. Dá uma olhadinha aqui, ó, no conselheiro do Trump. Dá uma olhadinha aí, eu vou mostrar para vocês agora o Jason Miller. Olha aí, ó. Jason Miller, conselheiro do Trump, olha a imagem dele na tela. Ele disse que o que o Moraes está fazendo com o Bolsonaro aí é maldade. Aspas dele. O que Moraes está fazendo com o presidente Bolsonaro é pura maldade. E também o Mike Pence, que é ex-funcionário do Departamento de Estado do primeiro governo Trump, que é alguém que também pediu retaliação contra Moraes com tarifas, embargos, cortes em acordos com o Brasil. Dá uma olhadinha aí, ó. Aspas dele. Absolutamente monstruoso, olha ele aí embaixo. Absolutamente monstruoso o que eles estão tentando fazer com o Bolsonaro
impedir a vontade do povo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não pode ficar em silêncio. Nós precisamos de embargos comerciais, aumentos de tarifas, cortes em acordos financeiros e de segurança, além de pressão regional e internacional para isolar seu regime corrupto até que o juiz seja destituído. É o que disse aí Mike Pence. Pouco a pouco, gente, de gota em gota, o balde vai enchendo e uma hora ele vai entornar, ele vai transbordar. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que o Moraes, o que ele fez com o Bolsonaro, vai sensibilizar outros atores estrangeiros, como o próprio Trump? Olha, esse vídeo aqui, essa notícia, me deixou feliz hoje. Começou meu dia bem. André Marcília, era esperado, né? Mas os advogados da Débora não aceitam e acreditam que mais adiante eles possam apelar dessa decisão. Será possível? Apelar a quem? Será. Em tese, é possível apelar ao plenário. A gente tem aqui a primeira turma, em tese, você pode recorrer ao plenário. Qual o problema disso? Eles pautam isso quando eles bem entenderem. E, em geral, quando que isso acontece? Nunca. A gente está há 6 anos vendo decisões monocráticas e tomadas pelas turmas serem irrecorríveis. Porque está na mão do presidente, do próprio presidente do STF, pautar o que ele quiser. Aliás, é uma prerrogativa que também não apenas está sendo tratada como qualquer coisa pelo STF, como também pelo Congresso. Eles seguram aquilo, guardam no armário, guardam na gaveta e ficam eternamente com aquilo. Então, eu posso recorrer, sim, mas depende da pauta. E quem que pauta? Ninguém, nunca. Esse é o grande ponto. Essa divergência do Zanin, eu não vou nem comentar que isso, assim, se você vai condenar uma pessoa que riscou uma estátua há 11 anos, condena logo a 18. Tenha coragem, então, de ir lá e condenar a 18. Condena a 40. Põe lá a pessoa com tortura, põe nos grilhões, calabouço, enfim... faz direito, vamos dizer assim, né? Agora, eu acho que o Fux aí fez uma relativização realmente interessante. Quando ele colocou 1 ano e 6 meses, aliás, 1 ano e 6 meses, sendo que ela estava presa a 2, se a visão do Fux preponderasse, ela deveria pedir indenização do Estado por ter ficado presa para além do que deveria. Mas tudo bem, a visão do Fux não prevalece. E é porque a visão do Fux não prevalece que ele também votou dessa forma. Ele só teve coragem de votar por 1 ano e 6 meses porque sabia que os colegas não iriam na dele. E agora a gente tem um ponto aqui interessante. O Fux... ele permite com isso que haja um recurso para o plenário. Esse recurso vai acontecer quando o STF bem quiser. Eu tenho dito que isso é uma espécie de estratégia do STF que ele vai guardar no bolso para quê? Esse recurso ele vai guardar no bolso para se anistia, em tese, andar no Congresso e o STF acabar isolado. Se ele sentir que o perdão vem do Legislativo e o STF vai ser humilhado de alguma forma, eles têm esse recurso para dizer assim, não, nós mesmos vamos conceder o perdão. Eles pegam esse caso Débora e espalham para todo mundo. Então, essa divergência do Fux é uma estratégia, por isso que eu tenho dito, o voto de divergência do Fux é muito mais para o Fux, é muito mais para o STF, é muito mais como uma porta de saída da corte, caso a anistia siga adiante, do que um voto realmente para Débora, um voto realmente para a consciência do Fux. É muita ingenuidade a gente acreditar que esses 5 ministros não se conversam, não se combinam e estão desalinhados. Dácio Bracarense, a defesa da Débora, ela apontou exatamente esse problema. Todos foram julgados pelo Pleno do Supremo no 8 de janeiro, só a Débora foi tratada especialmente pela primeira turma. Então essa ressalva que o Marcília está citando aí, que o Fux fez, pode ser o caminho para o próprio Supremo mais na frente e livrar a sua barra, né? Pois é, mas não vai livrar. Essa humilhação pública ela já aconteceu. O Supremo está desmoralizado perante a população brasileira e agora em nível internacional. O mundo inteiro está acompanhando o que está acontecendo aqui. Eles deixaram essa porta de saída, entendendo que pode ser uma saída honrosa, mas não há honra alguma. Porque quem assistiu essa condenação de casa, sentado na sua cobertura, foi Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos, que está solto. Quem assistiu essa condenação foi Pezão, né? O sucessor de Cabral, que teve as suas provas agora eliminadas. Todos esses criminosos que saquearam a nação e que causaram muita dor e sofrimento para o povo brasileiro, está soltinha da Silva assistindo esse tipo de absurdo. Não há qualquer tipo de saída honrosa, não há honra nesse tipo de condenação. É lamentável, e mais lamentável ainda é ter um Congresso que não reage a isso. E pior, gente que foi eleita para presidir casas, prometendo que iriam pautar a anistia e que agora estão dando para trás, Serrão. O filho de Jair Bolsonaro
Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, fez uma postagem no X que é para chamar a atenção. A gente deve lê-la para você prestar atenção na gravidade do que ele diz. Carluxo escreveu no X: hoje, ao visitar meu pai na UTI, vi de perto a gravidade de tudo que ele está enfrentando. Desde a intimação cruel e desnecessária determinada por Alexandre de Moraes, seu estado piorou visivelmente. A pressão, que já estava alta, descompensa e precisa de mais acompanhamentos constantes. O fígado está sobrecarregado pelos remédios. Ele continua há quase 2 semanas sem atividade intestinal, alimentando-se apenas por soro, espécie de solução hospitalar. Sofre com soluços constantes, que o maltratam inclusive na dificuldade de dormir. Dor crescente e precisa de muito cuidado até com analgésicos, porque seu corpo está extremamente sensível. A responsabilidade por essa escalada de sofrimento não pode ser ignorada. Carluxo prossegue: o que está sendo feito com Bolsonaro ultrapassa qualquer limite. Não é só a saúde dele que foi desrespeitada. Isso é um desrespeito aos fundamentos mais básicos da dignidade humana. Mesmo em tempos de guerra, hospitais são respeitados. Mesmo em meio a fogo cruzado, há um código de honra que impede soldados de invadir uma UTI. Mas na guerra pessoal de Alexandre de Moraes contra meu pai, até isso foi rompido. A autoridade dos médicos foi desconsiderada, os protocolos foram desrespeitados e a vida dele foi tratada como detalhe. Prossegue Carluxo: a quem justifica essa violência dizendo que estava bem por ter feito uma live com os próprios filhos, eu só peço: se coloque no meu lugar. Imagine ver alguém escolhendo o pior momento da vida do seu pai para lhe aplicar uma crueldade. E depois ainda debochar, dizendo que se ele tinha forças para falar com a família e com amigos em uma videochamada, então também tinha para sofrer uma ordem judicial. Segundo Carluxo, isso é coisa de gente sem honra, sem caráter e sem vergonha na cara. É revoltante ter que enfrentar tanta covardia enquanto muitos fingem normalidade. Dárcio Bracarense e André Marcília, começo pelo meu advogado preferido. É tocante ouvir uma nota dessa, hein? Dura, mas necessária de se fazer. É tocante, Serrão, é tocante e é uma nota de um filho, de um parente, de alguém que, enfim, está ali ligado sensivelmente à questão. E isso deveria fazer com que as pessoas que tomam decisões nesse país, sobretudo na mais alta corte, pusesse um pouco a mão na consciência, se é que sabem o que isso significa, se é que sabem, se é que possuem consciência, antes de tomar decisões, né? Não só em relação ao Bolsonaro, mas nós nos lembramos do ministro Moraes debochando do fato da Débora ter 30 milhões, espero não que não pague em 30 anos, se dá um risinho debochado, quem não se lembra disso? Mesmo em relação ao Moraes, a gente vê uma certa raiva, uma grande raiva, um rancor ao tratar o caso. Quando a gente fala, por exemplo, do Daniel Silveira, toda a fúria relacionada ao fato dele ter ido ao hospital e feito um percurso diferente, ou demorado mais 20 ou 30 minutos, quer dizer, é um negócio que é completamente desumano, que não está na área do direito. E a gente vendo um filho falar, a gente percebe que essas pessoas, a gente sabe que essas pessoas são, mas os juízes deveriam perceber que estão lidando com vidas. Essa questão da intimação, aliás, muito se fala para lá, é certo, é errado, deveria ser assim, deveria ser assado. Veja, o bem maior ali a ser protegido é a vida, é a saúde, isso está acima de toda e qualquer coisa. Não tem lei que proteja uma violação à saúde ou à vida. Não existe. Tanto que essa repercussão internacional desse caso todo, que se retrata muito bem nesse post, e que a gente viu o dia inteiro de ontem e hoje exposto nas TVs e nos jornais de todo o mundo, por que isso? Se eles não conhecem a legislação brasileira, eles em tese deveriam então ficar quietos, se houvesse dúvida de que isso é uma questão supralegal, porque é uma questão humanitária. Não se entra num hospital, e muito menos numa UTI, para intimar alguém de um ato. Então nós estamos diante de uma corte que não apenas ela erra juridicamente, não apenas ela se excede politicamente, mas ela faz questão de cometer todos esses atos com requintes de crueldade, com requintes de insensibilidade, como se não estivessem lidando com seres humanos do outro lado. E o assunto já pega mal no mundo. O deputado polonês Dominik Tarczyński protocolou um projeto de resolução propondo sanções ao ministro Alexandre de Moraes na União Europeia.
A iniciativa ocorre após Moraes enviar oficial de justiça para intimar Bolsonaro dentro da UTI do Hospital DF Star. O deputado disse: acabei de ver o vídeo do presidente Bolsonaro no hospital e isso é inaceitável. Tarczynski comparou ações de Moraes ao comunismo. Eles querem destruir seus oponentes políticos. O político polonês garantiu aos brasileiros: vocês não estão sozinhos. A comunidade internacional está tomando providências. Dácio Bracarense, essa declaração do deputado polonês e a fala do Carluxo são bastante impactantes. Muito impactantes, sobretudo a do Carlos. Eu acho que o Brasil inteiro conhece a ligação que o Carlos tem com o pai, a forma que ele sempre se colocou na defesa do pai, até fisicamente. A gente lembra que na primeira aparição como presidente da República foi o Carlos Bolsonaro que estava junto com o pai no carro presidencial, vocês vão se lembrar disso. Muita gente questionou a presença ali do filho, mas ele fazia quase que uma barreira física de proteção ao pai, né, no caso de eventual ataque. Estava todo mundo um tanto assustado com essa possibilidade, uma vez que recentemente ele havia sido esfaqueado. É muito duro para um filho assistir um ato que ultrapassa em muito uma ação de justiça, por mais dura que ela seja. O que a gente está assistindo no Brasil é um ato de vingança. E uma vingança absolutamente cruel e que revolta o mundo. E o deputado polonês, o Tarczynski, na verdade, ele tem propriedade para falar, porque a Polônia sofreu com o nazismo e com o comunismo. Eles sabem exatamente a mentalidade que orienta esse tipo de vingança. Recentemente, em setembro do ano passado, veja só, eles encontraram vários cadáveres no norte da Polônia e ofereceram a esses cadáveres um enterro digno, uma vez que foram executados durante o domínio dessas duas ideologias assassinas naquele país polonês. Se tem uma coisa que os poloneses conhecem é a tirania. E quando um deputado polonês reconhece um ato tirânico num país que se diz democrático, eu acho que a gente, no mínimo, deveria levantar a orelha, ficar alerta, porque não tenha dúvida alguma, eles sabem que essa gente não tem limite.